Naquela tarde, o céu de São Paulo começava a mudar para um tom dourado. O sol estava quase se pondo atrás dos arranha-céus. Enquanto isso, o trânsito sob o viaduto da Zona Leste continuava intenso como sempre. Entre o som das buzinas e o ronco dos motores dos veículos, havia a figura de uma jovem com roupas surradas, carregando um grande saco de lona no ombro. Seu nome era Larissa. Apenas 18 anos. Uma catadora de material reciclável que todos os dias buscava seu sustento em garrafas e papelões usados. Mas Larissa não era uma garota comum. Apesar de viver nas ruas, seu rosto era limpo e seus olhos eram penetrantes. Ela estava acostumada a andar de cabeça baixa, mas sempre atenta ao que acontecia ao seu redor. Uma coisa que ninguém sabia: Larissa não era realmente uma catadora. Ela era estagiária em uma ONG de proteção à criança e à mulher. Designada por seu professor para realizar uma pesquisa de campo sobre a vida da população pobre na metrópole. Mas para que sua pesquisa fosse real, ela escolheu viver como eles. Sem identidade e sem status. Naquele dia, Larissa estava separando garrafas PET atrás de uma barraca de ambulante quando uma voz áspera quebrou o silêncio. "Ei, o que você está fazendo aí?", gritou um homem de uniforme cinza e rosto rígido. Em seu peito, um distintivo pequeno: policial militar. Larissa virou-se lentamente. "Estou só procurando garrafas, senhor", respondeu ela baixinho. "Procurando garrafas ou procurando problema?", disse ele, aproximando-se. O homem, Cabo Bastos, era conhecido na área como um policial um tanto arrogante. Ele frequentemente xingava os ambulantes, chutava carrinhos estacionados irregularmente e se sentia o dono da rua. Bastos olhou para o grande saco nas mãos de Larissa. "Abra isso. Quem sabe o que tem aí dentro não são garrafas, mas coisas roubadas." Larissa baixou a cabeça, tentando se controlar. "Tem só garrafas e papelão, senhor. Se não acredita, pode olhar." "Anda, abra agora", gritou Bastos, puxando o saco com força. Garrafas PET caíram pela rua. Algumas rolaram para o trânsito. As pessoas ao redor pararam por um momento, observando com rostos constrangidos. Alguns queriam repreendê-lo, mas tinham medo. "Olha aí, só fazendo sujeira. Esses jovens de hoje não têm vergonha. O trabalho de vocês é só sujar a cidade", repreendeu ele novamente. Larissa o encarou por um momento. Havia um tremor de raiva em seu peito. Mas ela sabia que tinha que manter a calma. "Eu estou trabalhando, senhor. Não estou pedindo esmola. Mas você está perturbando a ordem pública." Venha comigo para o posto", disse Bastos, empurrando seu ombro. Larissa caminhou lentamente, seu saco deixado para trás. Em seu coração, ela continha a dor. Não pelo empurrão grosseiro, mas pelo tratamento tão humilhante. Ela sabia que muitos catadores passavam por coisas semelhantes sem poder revidar. E agora ela estava sentindo isso na própria pele. No pequeno posto policial perto do terminal de ônibus, Bastos ainda estava resmungando. "Você é de onde? Cadê sua identidade?" "Eu não trouxe, senhor. Perdi quando me mudei de lugar." "Ah, a desculpa de sempre." "Você acha que eu sou idiota?" Bastos olhou fixamente e depois revistou a pequena bolsa que Larissa carregava. Dentro, havia apenas um caderno surrado e uma caneta. Mas quando ele abriu o caderno, seus olhos imediatamente se estreitaram. Na primeira página estava escrito: "Observações de campo, a vida dos catadores na Zona Leste de São Paulo." Abaixo, havia o logo de uma universidade renomada e a assinatura de um professor orientador. Bastos franziu a testa. "O que é isso?" Larissa respirou fundo. "Eu sou estudante, senhor. Estou fazendo uma pesquisa. Eu não podia contar antes, porque precisava vivenciar a vida deles." O policial ficou paralisado. Sua voz alta diminuiu instantaneamente. "Estudante?" "Sim, senhor. Da Universidade de São Paulo." Alguns outros policiais que estavam no posto olharam com incredulidade. Bastos pigarreou, tentando esconder a vergonha.
Por que não disse desde o começo? Se eu tivesse dito desde o começo, talvez o senhor não soubesse como eles são tratados com frequência, respondeu Larissa com firmeza, olhando diretamente nos olhos dele. Agora o senhor sabe como é. O silêncio tomou conta da sala. Bastos não conseguia dizer nada. Ele apenas olhava para a garota, cujo rosto agora parecia muito mais forte do que ele imaginava. Larissa fechou seu caderno e se levantou. Se o senhor já terminou, eu gostaria de voltar ao trabalho. Ainda tenho muito que anotar hoje. Bastos quis impedi-la, mas sua língua travou. Ele só pôde observar as costas de Larissa enquanto ela saía, deixando o posto que de repente parecia apertado e abafado. Naquela noite, porém, algo dentro de Bastos mudou. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha não por causa de seus superiores, mas por causa de si mesmo. Ele começou a pensar em todas as pessoas que ele havia tratado daquela maneira. Os pequenos comerciantes, os flanelinhas, os catadores. Todos que ele considerava inferiores, mas que talvez fossem mais honestos do que ele. E ele ainda não sabia que seu encontro com a garota catadora não havia terminado. Porque no dia seguinte, o destino os reuniria novamente em uma situação muito mais difícil. Alguns meses após o incidente sob o viaduto da Zona Leste, a vida de Larissa começou a tomar um novo rumo. Sua pesquisa foi concluída com resultados extraordinários. Seu relatório chegou a chamar a atenção de ONGs e da mídia local. Mas por trás de todo o sucesso, ainda havia um sentimento de vazio em seu coração. Ela frequentemente se lembrava dos rostos dos catadores com quem conviveu diariamente. Uma tarde, após participar de um seminário na universidade, Larissa decidiu voltar ao seu antigo local. O viaduto já não estava tão movimentado como antes. O local que antes era cheio de pilhas de lixo agora estava organizado com um pequeno centro de reciclagem. Lá, vários escatadores trabalhavam usando uniformes verdes. Dona Zilda estava pesando plásticos usados. Quando viu Larissa, seus olhos brilharam. Meu Deus, Larissa! Essa menina de ouro voltou. Larissa sorriu, apertando sua mão. Dona Zilda, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, minha filha. Agora eu trabalho registrada aqui. Recebo um salário fixo, não é como antes catando a vida no lixo. Dona Zilda riu baixinho. Tudo isso graças a você e aquele cabo Bastos. Agora nossa vida mudou. Larissa sorriu, mas em seus olhos havia uma sombra de compaixão. Eu só ajudei um pouquinho, Dona Zilda. Tudo isso é resultado do trabalho duro de vocês. Alguns minutos depois, o som de uma sirene foi ouvido na rua. Uma moto de patrulha parou perto do local. Um policial desceu, tirando o capacete. Larissa reconheceu imediatamente aquele rosto, Cabo Bastos. Ele olhou ao redor com admiração. Uau, este lugar está cada vez melhor. Dona Zilda comentou. Sim, senhor. Tudo ficou limpo. O pessoal daqui agora trabalha com ânimo. Bastos olhou para Larissa e sorriu. Você ainda arranja tempo para vir aqui? Larissa assentiu. Eu não queria apenas escrever um relatório e ir embora. Eles são parte da minha história. Bastos a observou por um longo tempo. Havia algo diferente em Larissa. Ela parecia mais madura, mas também mais calma. Sabe, depois de tudo o que aconteceu, eu mudei de setor. Agora trabalho com projetos sociais comunitários. Minha função não é mais fazer rondas ou patrulhar as ruas, mas ajudar a capacitar cidadãos em situação de vulnerabilidade. Larissa o olhou com um olhar caloroso. Significa que o senhor realmente mudou. Se não fosse por você, talvez eu ainda fosse a mesma pessoa de antes, respondeu Bastos baixinho. No entanto, a atmosfera mudou subitamente quando um jovem correu em pânico vindo dos fundos. Senhor, por favor. Tem um pequeno incêndio no galpão de reciclagem. Sem pensar duas vezes, Bastos e alguns moradores correram em direção ao galpão. Fumaça preta já começava a sair de dentro. Algumas garrafas plásticas estavam queimando e o fogo começava a se espalhar para uma pilha de papelão.
Rápido! Tragam água, gritou Bastos. Larissa ajudou a mover os materiais para fora. Suas mãos ficaram sujas de fuligem, mas ela não se importou. O fogo aumentava e, em meio ao pânico, ouviu-se o choro de uma criança. Tem uma criança lá dentro? Gritou alguém. Sem hesitar, Larissa correu para dentro. Bastos tentou impedi-la, mas foi tarde demais. A fumaça densa tornava a visão turva. Mas Larissa conseguiu encontrar um menino de cerca de 5 anos, assustado em um canto da sala. Segure a mão da tia. Vamos sair, disse ela, abaixando-se sob a fumaça. Quando estavam quase na porta, parte do telhado desabou. Larissa gritou baixo, mas Bastos apareceu por trás, segurando os escombros com o ombro e puxando os dois para fora. Assim que saíram, Bastos tossiu violentamente. Os moradores jogaram água no fogo juntos até que finalmente se apagou. O menino estava salvo, mas Larissa e Bastos estavam sentados no chão, exaustos e ofegantes. Dona Zilda se aproximou chorando. Meu Deus, vocês dois são loucos. Mas obrigada por salvarem essa criança. Bastos olhou para Larissa. Você não mudou nada, continua imprudente. Larissa sorriu fracamente. Se eu não fosse imprudente, talvez o menino não estivesse salvo. Bastos respirou fundo e olhou para ela intensamente. Sabe, Larissa, o mundo não muda só por causa de regras, mas por causa de pessoas pequenas como você que se atrevem a se importar. Larissa olhou de volta para ele. E por causa de pessoas que têm a coragem de admitir seus erros, Cabo. Alguns dias após o incidente, a notícia sobre o pequeno incêndio no centro de reciclagem viralizou por um tempo. Não por causa do fogo, mas por causa da coragem de 2 pessoas, um policial e uma jovem. Mas para Larissa, não se tratava de viralizar ou receber elogios. Era sobre a prova de que a mudança real não começa com palavras, mas com um coração disposto a se envolver diretamente. Desde aquele dia, Larissa decidiu continuar sua luta de forma mais séria. Ela se juntou a uma organização social que ajudava crianças de rua. Enquanto isso, Bastos visitava regularmente o local, não mais como uma autoridade, mas como um amigo. Às vezes eles se sentavam sob o viaduto, que agora estava coberto por grafites coloridos. Crianças brincavam e risadas enchiam o ar. Bastos olhou para um grafite de uma garota com um grande saco no ombro e disse baixinho, você percebeu que aquela é você? Larissa olhou para a pintura por um longo tempo e sorriu. Não, senhor. Aqueles são todos que um dia não foram vistos. Eu sou apenas uma pequena parte da história deles. O vento da tarde soprava suavemente. Entre as risadas das crianças e as cores do pôr do sol, eles sabiam que a história não havia terminado. Mas desta vez não era mais sobre dor, mas sobre a esperança que cresce de corações que foram feridos e aprenderam a se entender. Fim da 3ª parte. Às vezes as pessoas mais fortes não são as que usam uniforme, mas as que ousam permanecer humanas em um mundo cruel. Larissa e Bastos provaram que a verdadeira mudança sempre começa com a coragem de ver o outro como um igual, não como uma classe diferente. Naquela manhã, o ar de São Paulo parecia mais abafado do que o habitual. O céu estava coberto por nuvens cinzentas, indicando que a chuva estava a caminho. Debaixo do viaduto, Larissa estava sentada perto de uma pilha de papelão, escrevendo algo em seu caderno. Um grupo de outros catadores estava separando plásticos e metais usados ao seu redor. Eles já haviam começado a conhecer Larissa, amando-a como a uma irmã mais nova. Sabe, você não parece uma catadora, disse Dona Zilda, a mulher mais velha que vivia do lixo há muito tempo. Sua pele ainda é macia, seu jeito de falar é educado. Quem é você de verdade, menina? Larissa apenas sorriu vagamente. Eu só quero saber como é a vida daqueles que são frequentemente subestimados, Dona Zilda. Dona Zilda assentiu, embora não entendesse completamente. Bem, tudo bem, desde que você não atrapalhe. Mas tome cuidado, ultimamente tem havido muitas batidas ilegais por aqui. Às vezes, quem diz ser da fiscalização não é. Essas palavras mal haviam sido ditas quando, de repente, da direção da rua,
2 carros pretos pararam na calçada. 4 homens à paisana desceram, mas seus gestos eram suspeitos. Um deles gritou imediatamente: todo mundo junto. É uma fiscalização de limpeza da subprefeitura. Dona Zilda e alguns catadores entraram em pânico, pensando que eram realmente fiscais. Mas Larissa sentiu que algo estava errado. Não havia identificação oficial e a maneira como falavam era rude, como a de criminosos. Um dos homens chutou um carrinho velho de um morador, fazendo o papelão voar. Limpe este lugar rápido. Vocês querem limpar ou querem que eu os leve para a delegacia? Larissa deu um passo à frente. Os senhores são de onde? Tem uma ordem de serviço? Perguntou ela com um tom calmo. O homem olhou para ela com desprezo. Muitas perguntas, garota. Cuide do seu lixo. Mas antes que a mão do homem pudesse empurrar Larissa, o som alto de uma buzina quebrou o clima. Uma moto parou abruptamente e alguém desceu usando o uniforme da polícia. Seu rosto já era muito familiar para Larissa, Cabo Bastos. Ele olhou para a multidão com olhos penetrantes. O que está acontecendo aqui? Um dos homens tentou explicar rapidamente. Estamos apenas fiscalizando, senhor. Fiscalizando o quê? Bastos se aproximou, olhando para eles um por um. Eu sou da base da PM da região. Mostrem-me a ordem de serviço. O homem de repente ficou nervoso. Nós só estávamos ajudando a limpar. Ajudando ou extorquindo? Cortou Bastos friamente. Ele imediatamente agarrou um deles e bateu no bolso de sua jaqueta. De dentro caíram várias notas de dinheiro amassadas. O resultado da extorsão dos catadores. As pessoas começaram a se aglomerar. Larissa ficou atônita. Não esperava que o Bastos, que fora tão rude no passado, agora estivesse ali protegendo-os. Levem eles para a delegacia, ordenou Bastos a 2 policiais que chegaram para dar apoio. Não deixem ninguém escapar. Depois que a situação se acalmou, Bastos olhou para Larissa. Você está bem? Larissa o encarou por um longo tempo antes de responder: estou bem, senhor. Mas estou surpresa. O senhor chegou na hora certa. Bastos deu um sorriso sem graça. Foi coincidência eu estar passando. Mas talvez não tenha sido só coincidência. Ele baixou um pouco a cabeça, seu tom de voz suavizando. Eu pensei sobre o que aconteceu ontem. Eu estava errado. Senti vergonha quando soube que você estava apenas tentando ajudá-los. Larissa olhou para ele com mais gentileza. Eu também fiquei com raiva, senhor. Mas se todo mundo desistir só porque foi magoado, nunca haverá mudança. A chuva começou a cair lentamente, molhando as ruas e trazendo o cheiro característico de terra molhada. Bastos ajudou a mover as coisas que estavam espalhadas, sem hesitar em carregar os sacos sujos. Os catadores o observavam, surpresos. Talvez fosse a primeira vez que viam um policial disposto a trabalhar ao lado deles sem nojo ou raiva. Algumas semanas depois, a atmosfera sob o viaduto mudou completamente. A prefeitura local finalmente reorganizou a área. Graças ao relatório de Larissa, que foi acompanhado de provas de campo e apoio da polícia. Os catadores receberam um abrigo temporário e treinamento profissionalizante básico. Naquele dia, no pequeno auditório da Associação de Bairro, foi realizada a cerimônia de entrega do relatório da pesquisa. Larissa estava na frente, vestindo uma camisa branca simples. Na fileira de trás, Bastos estava presente, com seu uniforme de serviço completo. Quando Larissa terminou de apresentar os resultados de sua pesquisa, ela olhou para o público e disse: durante o tempo em que vivi entre os catadores, aprendi uma coisa. A pobreza não é uma vergonha, mas a forma como as outras pessoas os tratam é que muitas vezes é cruel. Não precisamos ser ricos para respeitar os outros. A sala ficou em silêncio. Bastos baixou a cabeça. Essas palavras soaram como um tapa no seu antigo eu. Depois que o evento terminou, ele se aproximou de Larissa do lado de fora do auditório. Obrigado, disse ele brevemente. Larissa sorriu. Pelo que, senhor?
por me fazer perceber que o uniforme nem sempre significa estar certo. Às vezes, são as pessoas que parecem mais fracas que têm a consciência mais forte. Larissa olhou para ele calmamente. E se todos estivessem dispostos a aprender a ter humildade, talvez ninguém mais precisasse fingir ser pobre para ser ouvido. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o som dos veículos lá fora. Então Larissa se despediu. Ela estava voltando para seu próximo campo de pesquisa, trazendo nova esperança para muitas pessoas que antes não tinham voz. Bastos observou seus passos se distanciarem, depois olhou para o céu que começava a clarear depois da chuva. Em seu coração, ele sabia que seu encontro com a garota catadora não fora coincidência. Foi uma lição que chegou na hora certa. Fim. Alguns meses depois, a área que antes era degradada sob o viaduto se transformou em um centro de reciclagem oficial, com um pequeno pátio e um jardim simples. Em uma das paredes estava pintado um grande grafite de uma garota carregando um saco com um sorriso gentil. Abaixo, havia uma frase: "Não julgue pela roupa suja, mas pelo coração que permanece limpo." E em meio à agitação das crianças que brincavam ali, Larissa frequentemente aparecia. Não mais como uma catadora, mas como